Olá, meu nome é Maria Eduarda Escobar dos Santos e eu estou aqui representando meu grupo de Geografia. Nós fizemos um trabalho sobre a região Sudeste e é sobre ela que eu vou falar aqui hoje. Começando primeiro sobre a demografia, que é o estudo relacionado à população. Aqui nós vamos citar diversos tópicos que estão dentro da própria demografia. E os primeiros deles foram retirados de uma pesquisa feita pelo IBGE em 2019. E quando os tópicos forem retirados de outras fontes, elas serão citadas aqui. A área territorial da região é de aproximadamente 925 mil quilômetros quadrados, o que resulta em 12% do território brasileiro. Aqui nós temos o mapa da extensão da região. A população é de um pouco mais de 88 milhões de habitantes. O rendimento per capita, que é a soma de todas as rendas pelo número de habitantes, é de R$ 1.666,75. A densidade demográfica é de 95,13 habitantes por quilômetro quadrado. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, leva em consideração alguns critérios, como renda, educação e saúde. E a sua escala ela é de 0 até 1. O IDH do Sudeste ele é de 0,753, o que é um bom sinal, porque ele está mais próximo do 1. As matrículas feitas por ensino fundamental são de 10 milhões e 384 mil estudantes, aproximadamente. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens da região, é de 2,4 trilhões de reais, sendo a que mais contribui para o PIB brasileiro. A taxa de mortalidade infantil ela é de 12,6. E ele é calculado levando em consideração a quantidade de pessoas, que seria o 100%, pela quantidade de mortos. O mesmo é feito para o cálculo da taxa de fecundidade, que é de 1,7, e de mortalidade em geral, que é de 6,83. Agora nós temos o desenho de 2 pirâmides etárias da região Sudeste, que ela é distribuída por homens e mulheres. A primeira é dos anos 2000 e a segunda é de 2010. É possível perceber que a idade onde mais se tem pessoas na primeira pirâmide é de 15 a 19 anos. E já na segunda, essas mesmas pessoas elas representam a maior quantidade de pessoas também, porque são as de 20 a 29 anos. 25, perdão. Uma outra análise é que com o passar do tempo, a base da pirâmide, que são os bebês e as crianças, eles estão ficando menores do que a quantidade de adultos, que podem ser chamados também como P, que é a população economicamente ativa, porque são eles que pagam, por exemplo, a idade das crianças, dos bebês e também dos idosos, no caso da Previdência. E se eles não são a maior parte da população, isso é um grande problema, futuramente, no caso, por conta de não ter dinheiro para pagar a Previdência de todo mundo e entre outras coisas. Agora nós vamos falar sobre a urbanização. A região Sudeste ela foi a primeira a se urbanizar, mais ou menos na década de 1950 para 1960, e os motivos são variados, mas principalmente a industrialização de São Paulo e do Rio de Janeiro, que eram centros políticos administrativos do país. Naquele momento, o estado de Minas Gerais era a base da economia nacional por conta da grande mineração, principalmente de ouro. Vale lembrar também que esse processo ele foi intensificado porque a região Sudeste ela pega bastante parte dela no mar, né? Tem uma grande área litorânea, o que influenciou muito
na industrialização. E da região foi se espalhando para todo o Brasil. E um grande exemplo disso foi o êxodo rural, que é quando as pessoas elas começaram a sair do campo e elas foram até essas cidades para trabalhar em indústrias e tudo mais, em busca de emprego, de uma qualidade de vida melhor mesmo. E um bom exemplo é que o foco da industrialização está na região sudeste é que muitas pessoas do nordeste, principalmente, elas migram para a região sudeste por conta do desemprego e tudo mais. Tanto é que ela é a região mais urbanizada do Brasil, com um grau de 92,9% de urbanização. As principais cidades no estado de São Paulo São Paulo, a própria capital, Guarulhos, Santo André, São Bernardo do Campo, Santos, Jundiaí, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, Taubaté, Americana, Presidente Prudente, São Caetano do Sul e, é claro, nossa cidade, São José dos Campos. No estado do Rio de Janeiro, nós temos o próprio Rio, que é a capital, Niterói, Volta Redonda, Campos do Goytacazes, Barra Mansa e Nova Friburgo. Já em Minas, nós temos Belo Horizonte, que é a capital, Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, Barbacena, Divinópolis, Montes Claros, Governador Valadares, entre outros. E no Espírito Santo, nós temos Vitória, que é a capital, Colatina, Cachoeira do Itapemirim e Guarapari. Agora vamos passar para a agricultura e a agropecuária desenvolvida na região. Elas são pontos muito importantes para a economia local, mesmo com todo o peso da indústria. A agropecuária sempre foi um fator externo muito importante para o desenvolvimento da própria região, apesar de aqui não ter muitos estabelecimentos agropecuários. Historiadores apontam que a cafeicultura foi grande responsável pela intensa industrialização local, principalmente em São Paulo. A agricultura na região tem elevado padrão técnico e produtividade por conta da alta demanda. Entre os produtos de maior destaque estão o café, a laranja, a cana-de-açúcar e uma variedade de frutas. Outros também são o algodão, o milho, arroz, amendoim e muito mais. A região ela é responsável pela maior parte da produção de cana-de-açúcar do Brasil. Apesar de os tempos terem mudado, a agricultura e a pecuária continuam sendo estratégias importantes para a região. Ainda de acordo com o IBGE, ela possui quase 900 mil propriedades rurais, agropecuárias, familiares e não familiares. Aqui nós temos um mapa que mostra a produção de cana e de café e os seus principais focos. É possível perceber que da cana, o principal é em São Paulo e o do café é em Minas Gerais. Os outros dados eles foram tirados do DataSUS em 2017, do 1FP em 2018 e entre outros. Muito obrigada pela atenção e eu espero que tenham gostado.